Amor maior. Em Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22 está dito: Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Bom, o mundo está perdido em seus pecados, mas em Jesus, pela fé, você pode ter esperança e salvação. A realidade do mundo sem Jesus é uma realidade de morte como recompensa pelo pecado. Mas Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, que somos nós. Cada ser humano foi escolhido por Deus para ser salvo de seus pecados. Aqueles que, como nós, estavam com sua visão obstruída pelo pecado, zombavam de Jesus em meio ao seu sofrimento, ao passo que um dos ladrões crucificados ao seu lado, mesmo nos últimos suspiros de vida, pediu a Jesus que se lembrasse dele e recebeu o perdão dos seus pecados com a garantia de que herdaria a vida eterna. No mesmo instante, a vida no céu para esse homem tornou-se uma realidade nos momentos finais da sua vida terrena. Porque ao aceitar Jesus como o único que poderia salvá-lo, o ladrão na cruz nasceu de novo. É importante compreender que, da mesma forma em que aconteceu com o ladrão arrependido, a salvação é um estágio crucial da nossa vida. Assim como ele, o nosso pecado nos colocou na condição de inimigos de Deus, mas o amor do Pai nos resgatou do nosso destino de condenação e nos transportou para a presença do Pai. Entenda que assim como aquele homem que soube reconhecer sua condição de erro e percebeu que ainda poderia ser alguém melhor, nunca será tarde para uma mudança de vida. A frase de hoje é: Jesus nos trouxe a reconciliação e a possibilidade de sermos adotados como filhos pelo Deus Pai. Bom, o devocional de hoje vai estar falando desse ladrão que, por mais que ele não era alguém que tinha boas práticas, vamos dizer assim, ele carregava consigo algumas virtudes importantes que podem ensinar a mim e a você nesse dia de hoje. Virtudes como, por exemplo, ele se arrepende, que é uma coisa muito boa. A Bíblia diz que no final da sua vida ele se arrependeu. E tem gente que não se arrepende, mas esse homem se arrependeu. Isso nos mostra que o arrependimento é uma porta de entrada para a vida eterna. Este homem temia a Deus. É uma coisa muito importante também. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus. E mais, ele confessa a sua culpa. Ele não transfere culpa. Ele não coloca a culpa na sociedade. Ele não coloca a culpa na sua família ou em outras pessoas, mas ele assume a própria culpa. Isso é muito importante também, é uma virtude linda de se ter. E mais, ele declara a bondade de Deus. É um homem que fala: esse homem que está aqui do nosso lado é inocente. E mais, ele percebe realeza em Jesus. Ele olha para Jesus e vê em Jesus um rei. E as condições que Jesus estava naquele momento eram condições horríveis. Era rosto desfigurado, era totalmente humilhado. E aquele homem olha para Jesus e vê um rei. E a pergunta que eu faço para mim e para você é que se somos capazes de perceber a grandeza, a realeza de Jesus, a realeza de Deus em meio ao caos, em meio aos problemas que estamos passando. Somos capazes disso? Esse homem tinha grandes virtudes. E mais, esse ladrão, esse homem nos ensina que quando se trata de salvação, o que há de mais importante não é o que eu fiz ou o que eu faço, mas é no que eu creio. Isso é muito importante saber. Quando se trata de salvação, não é o que eu fiz, não é o que eu faço, mas é o que eu creio. Devemos ter a consciência disso. Isso é muito importante. Ele também nos ensina que humildade e arrependimento são aliados valiosos e fortes contra a condenação eterna, contra a morte eterna, contra a morte e contra os frutos da morte, vamos dizer assim. E mais, ele também nos ensina que nunca é tarde para voltar-se para Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos de ter essa segurança, essa certeza de que nunca é tarde para voltar-se para Deus. Era no final da vida daquele ladrão, era no final da vida daquele homem, mas ainda assim ele se voltou para Deus. E ele teve o acolhimento que ele precisava em Deus.
E a Bíblia, em 2 de Reis, capítulo 21, dos versículos 1 a 18, e em 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao 20, vai dizer e vai nos contar a história de um homem que viveu também a mesma situação, uma situação muito parecida. Um jovem que se tornou rei logo, que chama Manassés. E ontem eu estava participando de um momento de oração aqui na igreja onde meu pai pastoreia, e o irmão falou sobre a vida de Manassés, que é um homem que teve uma vida muito parecida com a desse ladrão aqui, e ele teve, vamos dizer assim, redenção no momento final da sua vida, em uma situação muito difícil. Ele gritou por socorro e foi socorrido. Ele gritou por reconciliação com Deus e foi reconciliado. A Bíblia fala em 2 de Reis, capítulo 21, dos versículos 1 a 18, e também em 2 Crônicas, do capítulo 33, dos versículos 1 a 20, fala de Manassés, que era um jovem que nasceu em uma casa escolhida por Deus, porque é a casa de Judá. Ele tinha bons exemplos em casa, porque o seu pai foi um grande rei. Ele estava em uma casa privilegiada, porque a palavra de Deus era priorizada naquela casa. Mas ainda assim ele praticou coisas horríveis. Ele foi o pior rei de Israel. Algumas de suas práticas que foram horríveis são: ele reconstruiu os altares que o seu próprio pai tinha destruído, edificou altares a outros deuses no templo do Deus vivo, queimou seus filhos em sacrifício a esses deuses, praticou feitiçaria, matou os inocentes em Jerusalém. E mais, a tradição judaica diz que ele mandou serrar o profeta Isaías ao meio. E uma observação: alguns praticam o mal por conveniência, porque é conveniente praticar o mal em algumas situações, e pessoas praticam o mal por conveniência. Outros praticam por prazer, mas no caso de Manassés, ele praticava por rebeldia contra Deus. Ele queria desafiar a Deus. Imagina comigo a situação de vida desse homem, um caos completo. Mas a Bíblia fala que os príncipes da Assíria vêm, conquistam Judá e levam o rei Manassés como prisioneiro. E a Bíblia vai dizer também que lá na prisão ele se arrepende, se humilha diante de Deus, ele confessa o seu pecado, ele busca por Deus e recebe a sua redenção. Ele reconhece a bondade de Deus, assim como o ladrão da cruz. E ele também recebeu redenção, assim como o ladrão da cruz. A Bíblia cita outros exemplos, como por exemplo Zaqueu, que por mais que era rico, ele precisava de ser salvo. Por mais que ele era rico, ele foi humilde, ele se arrependeu e recebeu também a salvação que tanto precisava. Fala também de Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, e ele um dia se encontrou com Deus e a sua vida foi mudada. E mais, temos também as nossas histórias, a minha e a sua, que também um dia, provavelmente você se arrependeu, ou você também vai se arrepender um dia. Diante de Deus, se humilhou, reconheceu a bondade dele e recebeu pela fé a salvação que somente Cristo pode dar para o homem. Hoje, a minha oração é para que, se você ainda não se arrependeu diante de Deus, se você ainda não se humilhou diante de Deus, se você não reconhece a bondade de Deus, o amor de Deus, que esse amor possa tocar o seu coração, que esse amor possa invadir o teu ser, que você possa ser cheio desse amor, que você possa receber a salvação que vem pela fé através do sacrifício de Jesus na cruz. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã, e que a sua vida seja cheia de Deus, que a sua vida seja repleta desse amor, que esse amor possa invadir todo o teu ser e que você possa se sentir realmente salvo pela graça, pelo amor de Deus, e que a sua vida possa também mudar a partir dessa salvação que você recebeu, que você possa andar e que eu também possa andar digno dessa salvação que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.